Hugo Mota também disse hoje que não há um compromisso da parte dele em pautar de forma urgente a proposta sobre um novo sistema de governo. A defesa de que muita gente tem feito do sistema semipresidencialista, apesar desse assunto despertar interesse entre os partidos, ali as maiores bancadas da Câmara. Isso é assunto para a gente trazer direto de Brasília, ao vivo, a repórter Carol Rosito, para nos contar um pouco como é que está o clima em torno dessa proposta que divide alguns campos e acaba aliando alguns adversários de forma um tanto quanto inusitada. Mas a Carol Rosito vai nos contar como é que está essa história aí no Congresso Nacional. Boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, o Centrão, né, que está tentando encabeçar essa história, ressurgir com esse assunto lá dentro da Câmara dos Deputados, é quem está mais otimista aí para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, avance com esse tema lá na Câmara. Hugo Mota disse que sabe que há o interesse dos partidos, dos deputados em cima desse tema, mas que não vai fazer nada de maneira assodada. Ele já se comprometeu em não transformar esse assunto em urgência, né? Nenhuma possibilidade, por exemplo, de levar essa proposta de emenda à Constituição com regime de urgência diretamente para o plenário. Muito pelo contrário, ele defende que é necessário um debate amplo e já sinalizando, de certa forma, que essa medida que foi protocolada, então, essa proposta que conseguiu o mínimo ali de assinaturas e foi protocolada ontem pelos autores da PEC, vai seguir o rito normal se avançar, se ele de fato decidir que será enviado o assunto primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para uma comissão especial, até chegar ao plenário da Casa e, se passar, seguir então para o Senado Federal. Como eu disse ontem, esse texto foi protocolado ali com 181 assinaturas. O mínimo necessário era de 171. O deputado Luiz Carlos Rauli conseguiu, né, 10 deputados apoiando a mais essa proposta, mas a gente vendo ali, fazendo uma análise da lista, basicamente são deputados do Centrão, do chamado Centrão, e também da oposição. Nenhum deputado do PT, por exemplo, assinou esse pedido para protocolar a PEC, né? Nos bastidores, os petistas avaliaram que nesse momento não tinham, por exemplo, um cenário definido, até um posicionamento do próprio presidente Lula a respeito desse assunto, optaram por não assinar a PEC. Mas ela foi protocolada com 181 assinaturas. Agora, cabe a Hugo Mota dar prosseguimento ou não a essa história. Então, ele disse hoje a jornalistas da Paraíba que defende, isso também já tinha sido dito no seu próprio discurso, né, de posse ali no último sábado, depois da eleição, ele já tinha sinalizado. Isso tudo também levantou esse ânimo aí dos deputados em conquistarem essas assinaturas. O deputado Raul, por exemplo, aproveitou o Congresso cheio, a Câmara cheia naquele último sábado para conseguir colher assinaturas dos colegas. Então, eles estão otimistas por terem visto essa sinalização mais positiva de Hugo Mota em relação ao tema. Só para a gente entender, esse modelo do semipresidencialismo, né, seria uma espécie de divisão de poderes. Nesse caso, teria ali, continuaria tendo um presidente da República como um chefe de Estado e seria escolhido um primeiro-ministro, inclusive pelo próprio Congresso, que teria um trabalho ali de chefe de governo. Os autores da PEC alegam ali na justificativa do texto, dizendo que isso evitaria eventuais crises institucionais, citando inclusive os casos de impeachment de Fernando Collor e também de Dilma Rousseff, que aí, claro, a gente sabe como se paralisasse o país e ficasse voltado ali as atenções para esse processo de impeachment. Então, para evitar crises institucionais e até também abalos econômicos, seria a justificativa dos apoiadores dessa proposta. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, isso tudo ainda está nas mãos de Hugo Mota, depende aí dele se vai dar encaminhamento ou não a essa PEC, mas, por enquanto, ele disse que não defende nada com urgência. Vamos ampliar, então, esse debate dentro da Câmara. Yuri e Débora.